E aí, pessoas, tudo certo? Hoje converso com vocês sobre a parte 1 do livro Tornando Inclusivo o Trabalho da Pessoa com Deficiência, a qual tem o título de Trabalho e Deficiência, uma visão geral da situação atual. Bueno, o capítulo começa fazendo uma contextualização. Então, num cenário de desigualdades sociais, de índices elevados de desemprego entre as pessoas, então nós temos aí mais de 190 milhões de pessoas desempregadas no mundo, um cenário de precarização dos vínculos de trabalho e emprego, temos aí cerca de 48% das pessoas com vínculos precários, né? Qualidade precária de vínculos de emprego. Uma realidade triste. Trazendo para a realidade das pessoas com deficiência, existe um ponto delicado. As estatísticas entre as pessoas com deficiência, elas não são tão disponíveis. E quando são, elas não são possíveis de comparação em nível internacional. Mas é sabido que as pessoas com deficiência têm uma participação menor no mercado de trabalho se comparada com aquelas que não têm deficiência. Então, as pessoas com deficiência atualmente participam cerca de 36% no mercado de trabalho, contra 60% de quem não tem deficiência. Realidade cruel, né? Essa é uma realidade mundial. As mulheres com deficiência e os jovens com deficiência também têm uma participação menor no mercado de trabalho. Por outro lado, o abandono da escola e a pobreza são maiores entre as pessoas com deficiência, se comparadas àquelas que não têm deficiência. E aí, a gente chega à conclusão de que somos aí 1 milhão, 1 bilhão, na realidade, de pessoas com deficiência no mundo. Já imaginaram quanto potencial de trabalho tem aí? Quantos talentos para o trabalho? E quanto de fonte inspiradora para o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Mas, segundo o livro, né, que nós estamos aqui trabalhando, nós, pessoas com deficiência, por conta de desafios diários, ficamos impedidas de usar plenamente nossa capacidade e de contribuir igualmente para a nossa sociedade. O que caracteriza, segundo esse capítulo, que eu achei assim muito interessante frisar, caracteriza não só uma violação de direitos, mas uma perda para a sociedade e mais, uma perda para a diversidade da sociedade. Vale a pena ressaltar também o impacto negativo na economia. Já imaginaram quanto de valor poderia estar sendo gerado por nós, pessoas com deficiência, se estivéssemos trabalhando? Vão pensando nessas possibilidades. E aí, o capítulo evolui elencando desafios na inclusão profissional de pessoas com deficiência. E elenca aí 4 grandes blocos de desafios. O primeiro, na falta de ambientes habilitadores. E aí eu vou citar 3, tem vários, mas vocês vão lá no livro e conferem. Então, a existência de barreiras de acesso, a falta de apoio aos jovens que estão num momento de transição escola-trabalho e o não cumprimento da lei de cotas em países que elas existem, claro. No campo dos empregadores, sejam eles públicos ou privados, as barreiras, a inacessibilidade, na verdade, na comunicação, na informação, nas ferramentas de trabalho, no apoio à micro e pequena empresa, para que essas micro e pequenas empresas contratem pessoas com deficiência. E mais, na falta de apoio para que as pessoas com deficiência que já estejam contratadas mantenham seus empregos e construam uma carreira dentro daquele ambiente de trabalho. Infelizmente, a ausência de consciência e de confiança na empregabilidade de pessoas com deficiência também é um grande desafio muito relacionado aos empregadores.
sindicatos e associações comerciais. Existe uma pouca atenção dada às pessoas com deficiência, sejam aquelas que já estão empregadas ou aquelas que ainda buscam um lugar no mercado de trabalho. E por último, não menos importante, a sociedade de modo em geral. Aí é onde se encontra de modo mais presente os estereótipos, os estigmas, a discriminação e toda a sorte de assédio, inclusive no ambiente de trabalho. Então, esses são alguns dos desafios que estão elencados no capítulo do livro. Mas já é possível perceber também ações encorajadoras, e é essa palavra que está colocada no capítulo do livro, encorajadoras, no que diz respeito à legislação, à política e à prática, sejam elas públicas ou privadas. E aí o capítulo evolui trazendo algumas informações muito pertinentes a vantagens de se contratar pessoas com deficiência. Tá lá, dito no livro, é uma realidade, a gente já consegue perceber isso. As vantagens de se contratar pessoas com deficiência cada vez mais vão sendo reconhecidas de modo mais frequente pela sociedade em geral. Então, a ideia que deficiência é relacionada à baixa de produtividade e à queda de lucratividade, cada vez menos, ou melhor, cada vez mais vai sendo internalizada de que é um equívoco. Então, as pessoas com deficiência, elas estão sendo estimuladas a desenvolver habilidades como perseverança, solução de conflitos, habilidade, pensamento inovador, habilidades essas que são consideradas indispensáveis para uma postura frente ao mercado de trabalho de agora e do futuro. E aí, o capítulo vai se encaminhando para o fim e traz uma série de estudos onde está lá a comprovação científica de algumas das vantagens de se ter pessoas com deficiência nos ambientes laborais. Divido com vocês aqui alguns desses exemplos. Então, vamos lá. Pesquisas mostram que as empresas que contratam pessoas com deficiência, elas estão num nível maior de lucratividade. Então, elas se destacam no quesito lucratividade e no quesito geração de valor. Rotatividade entre pessoas com deficiência é um item que é menor. A rotatividade de pessoas com deficiência é cerca de 48% menor do que entre pessoas que não têm deficiência. Esses estudos mostram também que se a empresa tem pessoas com deficiência nos seus quadros de colaboradores, essa rotatividade pode diminuir em até 30%. Mas e a imagem organizacional? Como é que fica? Outros estudos mostram que é um grande benefício para a imagem da empresa. Então tá lá, no livro, vocês vão conferir. As pessoas, os consumidores, de modo geral, compram, investem nos serviços e produtos de empresa que facilitam o acesso de pessoas com deficiência aos seus espaços físicos. Querem mais? Vamos lá. Pessoas com deficiência, lembram? Somos 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, já imaginaram aí o potencial consumidor, o nicho de mercado possível de ser alcançado? Nós colocamos no mundo, anualmente, cerca de 1,2 trilhão de dólares. É muita grana, né? E não só nós, porque junto a nós, pessoas com deficiência, tem aí a nossa família, os nossos amigos, toda uma rede de apoio, de afeto, de convivência, que se faz leal e passa a consumir produtos e serviços de empresas com as quais elas passam a entender que essas empresas sim agem com responsabilidade social, por exemplo. E aí, essa renda, que era de 1,2 trilhão ano, ela pode crescer para até 8,2 trilhões ano. Já pensou como é interessante atingir esse nicho de mercado? E é dito também, num dos estudos do livro, que o se importar com a inclusão profissional aumenta o impacto positivo da empresa perante a sociedade em 5,3%.
Mas se essa atenção não é dada pela empresa ao tema, essa reputação cai negativamente em 15,3%. Então, essas são só algumas das vantagens postas nesse capítulo do livro para a contratação de pessoas com deficiência. E aí, o capítulo é encerrado com a reflexão de que, cada vez mais, as empresas vêm compreendendo que a abordagem da pessoa com deficiência, da empregabilidade da pessoa com deficiência, deve ser feita de modo abrangente, ou seja, é preciso se atentar, é preciso articular para uma atuação conjunta entre os diversos atores envolvidos nesse processo. Já fiz um vídeo nesse canal sobre isso. Quem quiser dar uma olhadinha lá. Partes interessadas no processo de inclusão de pessoas com deficiência. Então, meu povo, eram essas as informações que eu queria trazer para você com relação ao capítulo do livro. Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha feito sentido para você, que vocês estejam com vontade de baixar o livro e fazer a leitura e interagirem comigo. Fez sentido? Peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem, curtam e comentem. Valeu!